Imagina a seguinte cena, você está diante de um trilho de trem. Um bonde desgovernado vem em alta velocidade e logo à frente tem 5 pessoas amarradas aos trilhos. Você, por acaso, está ali do lado da alavanca e se você puxar, o bonde vai mudar de trilho, mas no outro trilho tem apenas uma pessoa. O que você faz? Fica até o final do episódio que você vai descobrir. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach e eu ajudo as pessoas a desenvolver os melhores hábitos, a construir a autodisciplina, a melhorar e transformar o dia a dia com mais foco, com mais produtividade. E se você for novo por aqui, não deixe de assinar o canal para que você receba aí toda segunda-feira, toda semana um conteúdo novo, exclusivo, que vai te ajudar a sair da zona de conforto e gerar aquela transformação, trazer aquela energia que eventualmente é o que você está precisando para parar de procrastinar e agir de verdade. Se você preferir, também pode acompanhar a gente em outros canais que eu vou deixar aqui na descrição desse episódio. E essa pergunta, ela parece sair daí de um filme de suspense psicológico, Mas, na verdade, ela é um dos experimentos mais clássicos da filosofia e da psicologia, chamado aí do dilema do bonde, É um teste simples, porém ele traz pra gente ali alguns conflitos entre a lógica e a emoção, o mesmo conflito que em certos momentos a gente passa sem ao menos perceber, basicamente todos os dias. Você pode até achar que você nunca vai precisar decidir entre quem vive ou morre em um trilho de trem. Mas, no fundo, o dilema do bonde é muito mais sobre escolhas do cotidiano do que você pode estar imaginando. Cada vez que você escolhe entre um prazer imediato e um benefício de longo prazo, ele está ali. Quando você precisa decidir dizer a verdade ou proteger alguém do desconforto, ele também está ali. O bonde pode até mudar, vamos dizer assim, de forma metaforicamente falando, mas o conflito ele continua. Salvar muitos ou proteger um? Ceder ao emocional ou seguir o que está dizendo o meu lado racional? Optar pelo certo ou pelo que naquele momento eventualmente é o conveniente? Esse dilema ele não está restrito às salas de aula ou aos livros de filosofia. Ele se manifesta nas suas decisões diárias, na forma como você se alimenta, nos seus relacionamentos, no seu trabalho e até no modo como você cuida da sua saúde mental. Para entender o que acontece quando você enfrenta decisões difíceis, vamos entrar mais a fundo em como funciona a sua mente. De um lado, a gente tem um sistema límbico, a parte do seu cérebro que processa as emoções. Ele é rápido, ele é instintivo, ele é impulsivo. Do outro lado, a gente tem o córtex pré-frontal, responsável ali pelo pensamento lógico e pelo planejamento. Ele é mais lento, ele é analítico e muitas vezes ele é até cético. Quando você se depara com um dilema, essas duas áreas, elas literalmente começam uma briga pelo controle da sua decisão. E hoje a gente já sabe, através dos estudos aí da neurociência, que as decisões rápidas, baseadas nas emoções, elas tendem a ser mais eficazes em situações de risco imediato. Já as decisões racionais, elas são mais adequadas para o planejamento a longo prazo. Mas aqui está um ponto muito curioso. A maioria das suas decisões diárias não é 100% emocional nem 100% racional. Elas nascem da dança constante que existe entre essas duas forças. Vamos sair um pouquinho da teoria e olhar para situações reais? Você decidiu fazer ali uma dieta, isso acontece muito, No meio da tarde bate aquela vontade de comer um docinho, aquele docinho que você está sentindo falta. O seu sistema límbico ele grita, vai lá, come esse docinho, você merece. O seu córtex pré-frontal ele tenta te segurar, ele fala, opa, lembra ali do seu objetivo, não vai comer porque você vai quebrar o seu objetivo. E o que você faz? Esse é o seu mini dilema do bonde, Ceder ao prazer imediato ou preservar a sua saúde pensando ali no futuro. Um outro cenário, você precisa dar um feedback honesto para um amigo, para um colega de trabalho. Sabe que isso pode machucar, mas também pode ajudar no crescimento dessa pessoa. De um lado, o desejo de evitar ali um conflito, principalmente com alguém que você considera. Do outro lado, o compromisso com a verdade, com o desenvolvimento do outro. De novo, o dilema aparece. Você recebe um bônus inesperado, pode gastar agora com algo prazeroso que você eventualmente queria comprar, ou você pode pegar esse dinheiro e investir no futuro. É emoção ou é razão? Qual o caminho que você escolhe? Esses exemplos, eles mostram que no fundo você enfrenta o dilema do bonde várias vezes ao dia, só que muitas vezes você sequer percebe.
O mais interessante é que nem sempre as suas escolhas elas seguem uma lógica clara. Na verdade, o seu cérebro ele adora os atalhos mentais, né? A gente já falou aqui das chamadas heurísticas, dos vieses, né? Como julgamentos rápidos ou impressões daquele momento. Um exemplo disso, inclusive, é o viés do status, que faz com que você prefira manter tudo como está para evitar uma mudança, mesmo que essa mudança te traga ali algum benefício. Um outro exemplo é o viés da perda, né? Que você teme muito mais perder algo do que ganhar algo na mesma proporção, né? Esses atalhos, eles nem sempre são ruins, e a gente sabe disso, eles ajudam muito a gente a tomar decisão. Eles existem inclusive para isso, para facilitar a nossa vida em meio ao excesso de estímulos que a gente tem. Mas eles também podem sabotar decisões que são importantes, especialmente quando tem aí um embate entre a razão e a emoção. Muitos acreditam que as melhores decisões elas são aquelas frias, racionais, calculadas, mas a verdade é que as emoções não são inimigas da razão, elas são parte essencial dessa tomada de decisão. Pesquisas com pacientes que tiveram ali algumas lesões no córtex pré-frontal ventromedial, que é a região ligada ali à emoção, que tem uma forte relação com essa parte do sistema límbico também, elas mostram que essas pessoas elas perdem a capacidade de tomar decisões simples, mesmo que as suas habilidades cognitivas, né, de racionalizar, permaneçam intactas. Ou seja, sem emoção, simplesmente a gente não consegue escolher. E talvez o problema não seja escolher entre a razão e a emoção, mas aprender a achar esse equilíbrio entre elas. Mas e se eu te falar que o dilema do bonde fala mais sobre quem você é de fato, de verdade? Quando você decide puxar ou não a alavanca, você está revelando ali os seus valores mais profundos, as suas crenças sobre o que você entende que é certo, o que é errado, está mostrando ali o seu medo de carregar uma determinada culpa. Não se trata só de salvar mais pessoas, mas até onde você está disposto a ir e se sentir em paz com as suas escolhas. O dilema, ele parece simples quando a gente está pensando ali em números, né? Eu estou salvando 5 vidas ao invés de salvar uma. Mas a vida real, ela nunca é tão simples, nunca é tão clara assim, né? E se no outro trilho, ao invés de ter uma pessoa qualquer, houvesse, por exemplo, um bebê? Será que você tomaria a mesma decisão? E se ao invés de bebê fosse um cachorro? E se ao invés do cachorro fosse a sua mãe ou alguém que você ama? Será que a decisão seria a mesma? Percebe como, de repente, a lógica matemática ela deixa de ser suficiente e entra todo esse lado emocional? E aí a emoção ela entra em cena e mostra o quanto as nossas decisões pessoais são carregadas de valor. É por isso que esse dilema, por mais teórico que ele pareça, ele toca tanto no nosso íntimo, no íntimo das pessoas, né? Ele mostra que as nossas decisões, elas não são só lógicas, elas são pessoais, elas são emocionais e profundamente humanas e individualizadas. Imagina a seguinte cena, você está no supermercado, cansado ali depois de um dia cheio de trabalho, né? Várias reuniões, e na lista tem só aquele essencial, né? Imagina que você levou a sua lista para fazer as compras, você está passando ali pelas baias, mas quando você chega no caixa, tem aquele chocolate ali piscando para você na prateleira, né? Que eles botam de propósito, aquele chocolate que parece irresistível. Antes que você perceba, aquele chocolate já está no seu carrinho. Você jura que foi só dessa vez, mas será mesmo? Esse pequeno episódio, ele é um reflexo perfeito do que acontece nos bastidores da sua mente. É um duelo silencioso entre a emoção e a razão, que acaba direcionando grande parte da sua vida sem que você perceba. Segundo Daniel Kahneman, que é o ganhador do Prêmio Nobel de Economia e autor do best-seller Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que a gente já falou até no episódio anterior, a sua mente ela funciona assim, em 2 modos, vamos dizer assim. O primeiro sistema é o sistema rápido, automático, emocional, que quase sempre é inconsciente, e o sistema 2, que é lento, é deliberado, ele é mais analítico, planejador, ele é consciente. Então, no exemplo do supermercado, é o sistema 1 quem age. Ele detecta ali o chocolate, ele associa uma memória de prazer e ele dispara o desejo. Tudo assim em milésimos de segundos para que você tome aquela decisão. Quando você tenta justificar depois, mas foi só hoje, é o sistema 2 racionalizando uma escolha que, na verdade, já foi feita. Agora, vamos mais a fundo. O seu cérebro ele foi programado ao longo da evolução para priorizar emoções fortes, como o medo, o prazer, a raiva, a alegria, porque essas emoções elas garantiam lá no passado, né, a sua sobrevivência. E óbvio, esse é o nosso objetivo como ser humano, né, sobreviver por mais tempo.
O problema é que hoje essas mesmas emoções elas são exploradas o tempo todo por tudo que está acontecendo ao seu redor. Redes sociais estimulam o prazer imediato, com curtidas, notificações e vídeos curtos que você fica passando ali o tempo todo. Propagandas ativam ali o medo de ficar fora, né? O famoso Fear of Missing Out, o FOMO, né? Manchetes de notícias o tempo todo, trazendo pânico, raiva, crítica entre lados para capturar ali a sua atenção. Cada estímulo que você recebe é sim uma tentativa de sequestrar o seu sistema 1, o seu lado emocional, fazendo com que você haja no impulso, sem que você reflita. E os estudos mostram que, em média, você acaba tomando mais de 35 mil microdecisões por dia. A maioria é óbvio, no automático, junto com os seus hábitos, mas acontece dentro do seu cérebro. Pensa no seu cérebro ali como se fosse uma montanha russa. O carrinho representa o seu lado emocional. Ele quer velocidade, ele quer adrenalina, ele quer emoção. Os trilhos, eles representam ali o lado racional. Eles dão uma estrutura, uma direção, eles evitam que o carrinho se perca ao longo do tempo. O problema é que, na maioria do tempo, quem decide acelerar ou frear é o carrinho, ou seja, as suas emoções. Só quando o carrinho ameaça sair dos trilhos é o que o sistema racional entra em ação, tentando segurar ali o controle. Mas nem sempre dá tempo, né? A gente sabe ali do efeito sequestro da amígdala. Por isso que muitas decisões que você acredita que foram pensadas, na verdade, elas são só racionalizações posteriores do impulso emocional que já tinha tomado a decisão. E tudo isso não acontece só na sua mente, né? Você já percebeu como algumas emoções, principalmente as emoções fortes, elas têm um impacto físico muito grande? A ansiedade, ela dá aquele aperto no peito, o coração começa a acelerar, te faz suar as mãos. A raiva, ela esquenta o rosto, né? Às vezes você fica até vermelho no rosto, no pescoço, acelera o seu coração também. A alegria, ela parece que traz uma leveza, ela dá aquela sensação de relaxamento, de entusiasmo, né? Essas reações, elas não são coincidência. O seu corpo e a sua mente, eles estão profundamente conectados. Emoções não são só pensamentos, elas ativam os hormônios, elas alteram o batimento cardíaco, elas afetam a sua respiração. Quando você sente um medo súbito, por exemplo, o seu corpo libera adrenalina em segundos. Esse empurrão químico, ele muda a sua percepção e faz você agir sem pensar, agir para sobreviver. Além disso, cada emoção ela carrega memórias específicas. Um cheiro, por exemplo, de um café pode disparar uma lembrança da sua infância. Uma música pode transportar você para uma cena do teu primeiro beijo, uma cena romântica ali do seu passado. Essas memórias emocionais, elas têm um poder gigantesco sobre as suas escolhas. Especialmente as escolhas que parecem ali, em determinado momento, irracionais, né? Aqui está um dos segredos mais fascinantes sobre como a sua mente funciona. Você não toma decisões baseadas apenas em fatos. Você toma decisões baseadas em histórias. Toda vez que você decide algo, a sua mente cria uma narrativa interna para justificar. Quer um exemplo clássico? Eu não vou começar a dieta hoje, ou não vou começar a academia hoje, porque eu estou muito estressado, é o meio da semana, então eu vou começar na segunda-feira, porque é o dia de início, né? Apesar da semana começar no domingo. A lógica aqui, ela não é racional, ela é totalmente emocional. A mente cria ali um enredo onde você é o herói, compreensivo de si mesmo, adiando a ação em prol do seu bem-estar, né? Esse mecanismo é tipo um auto-engano, mas, paradoxalmente, ele também está ali, de certa forma, tentando te proteger. Você constrói essas histórias para preservar sua autoestima, para manter o seu senso de identidade, né, de ser congruente e evitar aquele desconforto emocional. Mas, com o tempo, essas histórias elas podem se transformar em verdadeiras armadilhas, né? E antes da gente falar sobre como lidar com essas decisões sem que isso tenha ali um custo emocional, eu queria que você avaliasse, fizesse um teste aí e avaliasse e me respondesse qual é o perfil que você acha que você se enquadra. E deixa aqui um comentário no post, ou se você estiver ouvindo esse episódio, porque, segundo a neurociência e a psicologia comportamental, existem 4 perfis comuns de tomada de decisão, né? O perfil impulsivo, que o sistema 1, né, o emocional, é mais dominante, onde você decide ali no calor do momento, você busca o prazer imediato, você se arrepende depois, e isso acontece com muita frequência. O sistema 2, que é o tipo 2, né, de tomar de decisão, que é o analítico, ele ali tem o sistema 2 como mais dominante, ele analisa cada detalhe antes de agir, ele às vezes sofre daquela
paralisia por análise, né, a paralisia da decisão, né, fadiga de decisão. Ele tem dificuldade em tomar decisões rápidas. O terceiro é o narrador, ou seja, aquele motivado por histórias internas. Ele cria justificativas, muitas vezes ali elaboradas, para justificar suas escolhas, tem facilidade em se auto-enganar e se sente confortável com decisões que reforçam aquela narrativa pessoal que ele criou. E o último é o equilibrista, né? Esse seria, digamos assim, o mais adequado, apesar da gente saber que não existe um certo e errado, né? Ele busca ali o equilíbrio, a harmonia entre a emoção e a razão. Ele consegue reconhecer os impulsos, mas ele também reflete antes de agir. Ele sabe quando ele tem que ouvir o emocional, mas também quando tem que priorizar o lado racional. E ele faz escolhas mais conscientes e alinhadas com os seus objetivos de longo prazo. Como eu falei, nenhum perfil desses é melhor do que o outro, ou é pior do que o outro. E também não existe algo que seja, eu sou 100% esse ou aquele. A gente está sempre com uma dominância, mas a gente pertence a mais de um. E aí, qual é o seu perfil? Agora que você já entendeu como a sua mente funciona, nos bastidores, vamos dizer assim, é hora de dar os passos mais práticos, né? Então eu vou te apresentar, como eu sempre trago aqui, algumas técnicas que você pode aplicar imediatamente, juntas ou separadas, para ajudar nas suas decisões diárias. E a primeira delas é a técnica dos 3 segundos. Antes de tomar uma decisão, que seja ali impulsiva, por exemplo, pare por 3 segundos, 3 a 10 segundos, né? Aqui eu estou falando 3, mas pode ser de 3 a 10. E se pergunte, eu estou escolhendo pelo que eu sinto ou pelo que eu realmente preciso? Essa escolha vai me fazer sentir melhor apenas agora ou também mais para frente, depois? Se eu contasse essa decisão para alguém que eu respeito, como é que eu me sentiria? Eu sentiria vergonha? Eu me sentiria bem? Essas 3 perguntas, elas ativam ali o seu sistema 2, né, o sistema mais racional, e elas freiam o impulso emocional e trazem à tona aquela reflexão. Por exemplo, antes de comprar por impulso aquele tênis caro que você viu que é lindo, maravilhoso, você vai respirar fundo e você vai pensar, será que eu preciso mesmo disso agora? Eu estou, sei lá, com 5 tênis lá em casa que eu ainda não usei todos, ou eu só estou querendo esse tênis? Uma outra prática é a regra dos 10-10-10, né? Essa regra ela tem muita relação, inclusive, com a primeira, de ativar o seu lado racional para a tomada de decisão. Então, como é que ela funciona? Você vai se perguntar, como é que eu vou sentir com essa decisão que eu estou tomando daqui a 10 minutos? Como é que eu vou me sentir daqui a 10 meses? E daqui a 10 anos? Né? Você está estendendo ali. Essa técnica ajuda a sair do curto prazo e enxergar o impacto mais a médio e longo prazo. Né? Por exemplo, você pensa, eu quero comer uma pizza inteira hoje sozinho. Beleza, daqui a 10 minutos talvez você esteja feliz. Mas e daqui a 10 meses? Será que você vai pensar da mesma maneira? Inclusive se você estiver repetindo esse ato o tempo todo? A terceira técnica é o diário da decisão, né? O diário da decisão é como um caderno, um arquivo digital, onde você anota as suas decisões importantes junto com as suas motivações. Você vai reler isso depois de um tempo para você identificar quais são os seus padrões e até aprender como funcionam suas escolhas ou como funcionavam as suas escolhas passadas, né? E a técnica final, né, é a técnica da terceira pessoa. Quando você estiver em dúvida, imagina o que ele te diria em relação a essa decisão. E esse distanciamento, né, ele ajuda você a ter uma clareza, como se fosse realmente uma terceira pessoa em relação ao que você está planejando tomar de decisão. Mas a gente sabe que nem sempre a decisão é perfeita e tudo bem. O arrependimento é um sentimento natural, mas você pode lidar com ele de forma mais leve, de forma mais saudável, né? Aceitar o passado. Você decidiu com recursos e de forma consciente com o que você tinha na época. E tudo bem. Extraia a partir dele um aprendizado. O que você faria hoje de diferente? Quais foram os sinais ou os fatos que você, naquela época, pode ter ignorado? Redirecione a sua energia, ao invés de se remoer o tempo todo, utiliza isso como aprendizado para guiar suas próximas escolhas, né? E convenhamos, quem nunca falou algo que no calor das emoções ali, da briga ou do trabalho, um tempo depois, alguns segundos muitas vezes, né, depois se arrependeu? Ou comprou algo caro achando que precisava e depois de um tempo já sentia aquela frustração, já não trazia mais nenhum entusiasmo, né? Porque nem chegava a usar. Ou até deixou de dizer sim ou deixou de dizer não para alguma situação, alguma oportunidade por medo e depois ficou se perguntando, poxa, mas e se eu tivesse tentado? Ou e se eu tivesse dito sim, ou se eu não tivesse aceito aquela determinada atividade?
Esses momentos eles fazem parte da vida e eles não definem quem você é. O que realmente importa é o que você faz depois, aceitar, aprender e seguir em frente de forma mais consciente. No fim das contas, a vida não é sobre escolher entre razão e emoção, mas sobre aprender a conviver com o conflito que existe entre essas duas. Você nunca vai ter todas as informações, nem vai eliminar todos os riscos possíveis. Isso daí, para pessoas ansiosas como eu, é difícil de ouvir, mas é verdade. Sempre vai ter dúvidas, sempre vai ter medo, sempre vai ter arrependimentos. Mas o que separa quem vive no piloto automático de quem constrói uma vida com mais propósito, com mais leveza, é essa coragem de decidir de forma consciente, mesmo sem as garantias. E talvez esse seja a grande lição, né? Essa seja a grande lição do dilema do bonde. Não é sobre o trilho, nem sobre quem está ali à frente do trem. É sobre quem você se torna cada vez que você decide puxar ou não aquela alavanca. Agora a pergunta é, você vai continuar deixando as circunstâncias decidirem por você? Ou você vai assumir o controle da sua vida, mesmo que isso signifique encarar escolhas difíceis de frente? Se esse conteúdo fez sentido para você, se ele despertou alguma reflexão aí, não deixa de compartilhar, não deixa ele morrer aqui. Se inscreve também no canal, ative as notificações, compartilhe esse episódio com alguém que precisa aprender a decidir melhor. E se você quer dar um passo a mais, né, e sair da teoria e treinar sua mente para achar esse equilíbrio entre a razão e a emoção no seu dia a dia, conheça o programa Fora de Série, que é um treinamento que eu estou criando com 3 pilares. O pilar do autoconhecimento, que vai trazer essa clareza, né, essa clareza mental do seu momento atual, de como seu cérebro funciona e por que seus comportamentos são assim e o que precisa ser ajustado. O pilar da autorregulação, onde você vai aprender sobre os alicerces de um modelo mental de crescimento, como construir bons hábitos, como se livrar das armadilhas que surgem no seu dia a dia, como ansiedade, procrastinação, síndrome do impostor, fadiga de decisão, como a gente trouxe aqui, e muitas outras. E por fim, é claro, a gente tem que sair só da parte teórica e aplicar isso. Eu vou entrar no pilar de autogestão, que vai te permitir planejar, executar e monitorar essas ações com técnicas e ferramentas que vão te dar muito mais clareza e vão servir de bússola durante todo esse percurso da sua jornada até que você conquiste o seu objetivo. E nesse projeto, né, nesse processo, eu vou ser o seu guia no programa sempre que for necessário, como se fosse um processo ali de coaching ou de mentoria. Se você gostou e quer continuar esse papo, o link vai estar aqui na descrição do episódio para você se inscrever. Se por acaso as inscrições não estiverem abertas no momento que você encontrar esse link, se inscreve na lista de espera que assim que uma turma nova for aberta, você vai ser avisado. Então espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente se vê semana que vem. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.